Bom, vamos direto ao ponto. A física moderna nos deixou uma baita herança, né? Temos dois pilares gigantescos, mas que, na real, não se conversam de jeito nenhum. De um lado, a relatividade geral, que enxerga a gravidade como uma curvatura contínua do espaço-tempo. Do outro, a mecânica quântica, operando lá no mundo subatômico, através de saltos e probabilidades. Há mais de um século, a ciência tenta juntar essas duas pontas. E é exatamente por isso que a nossa análise de hoje é tão fascinante. Nós vamos sair dos dados mais precisos já coletados em laboratório e chegar numa arquitetura da realidade completamente nova, sugerindo que o universo não é feito de matéria ou energia, mas sim de informação pura. Então, vamos começar questionando a base de tudo. E se aquilo que a gente sente como a passagem irreversível do tempo ou a solidez das coisas for só uma interface? Uma espécie de ilusão gerada pela forma como processamos dados na escala cósmica? Para responder a isso, não precisamos olhar para filosofias abstratas, mas sim para os instrumentos mais sensíveis que a humanidade já conseguiu construir. Olha só esse número, 5,5 vezes 10 elevado a menos 19. Na prática, isso representa a incerteza fracionária dos relógios ópticos de íons do Instituto NIST nos Estados Unidos. É uma margem de erro tão, mas tão minúscula, que se um relógio desses estivesse batendo desde o Big Bang, lá atrás, há mais de 13 bilhões de anos, ele não teria errado nem um único segundo. E o mais incrível? Com essa tecnologia, nós provamos que o tempo simplesmente não flui igual em todos os lugares. A realidade empírica medida nesses laboratórios é chocante. Esses relógios detectam a dilatação do tempo com uma diferença de apenas 1 milímetro de altitude. 1 milímetro. Isso destrói totalmente aquela ideia clássica de que o tempo é só um relógio de parede universal marcando as horas iguais para todo mundo. O que os dados nos mostram é que o universo é como um mar de ondas invisíveis, onde a gravidade afeta a frequência da realidade a cada fração microscópica de espaço. É aqui que precisamos traçar uma linha clara. De um lado, temos essa montanha de dados do NIST e as teorias que já conhecemos. Do outro, vamos introduzir agora um framework especulativo genial criado pelo pesquisador Herbert dos Santos Pereira. É a ponte entre esses mundos. Em vez de ficarmos travados falando de partículas e espaço-tempo curvo, nós vamos passar a olhar o universo pelos olhos de uma verdadeira engenharia de comunicações. Essa nova lente é a teoria de sinais. Vamos imaginar uma transmissão de rádio. Nesse modelo, o universo inteiro é o canal de comunicação. Aquela radiação cósmica de fundo é literalmente a estática, o ruído desse canal. E a matéria? Bom, a matéria seria apenas informação supercomprimida resistindo ao ambiente. Sabe aquele velho mistério da dualidade onda-partícula? Aqui ele vira simplesmente a diferença entre o pacote de dados e a onda que o transporta. Faz todo sentido. O pulo do gato nesse framework é que tudo no universo é definido por uma combinação de 5 vetores: energia, frequência, fase, intervalo e contexto. A ciência tradicional sempre colocou os holofotes na energia e na frequência, mas a teoria de sinais levanta a mão e diz: olha, o grande segredo da estabilidade da matéria está no terceiro vetor, a fase. Quando analisamos os parâmetros de uma onda como essa, a lógica é clara. A energia é o que dá a amplitude, o tamanho. A frequência diz qual é o tipo de fenômeno. O intervalo é a duração. Mas a fase é o maestro. É ela que controla a posição exata de cada ciclo em um momento específico, ditando se esse sinal vai somar forças ou ser cancelado pelo ambiente ao redor. Vamos pensar numa orquestra sinfônica. Para a música sair perfeita, não adianta todo mundo tocar seus instrumentos super alto. Isso seria só energia. Todos precisam tocar na mesma exata fração de segundo. Se o tempo da orquestra sai de sincronia, vira um caos absoluto. Na matéria física, é a coerência de fase que impede que a estrutura inteira se desmanche na desordem do universo. Só que o universo não é um canal perfeito. Existe sempre uma espécie de neblina, um ruído ambiental constante batendo contra a onda e tentando bagunçar a nossa orquestra. E nesses relógios atômicos absurdamente sensíveis, isso aparece como interferência térmica, magnética e gravitacional. E o autor consegue resumir todo esse processo destrutivo em um conceito só: Ele chama isso de fricção contextual, ou AFEC na matemática. Em vez de tratar o magnetismo ou a temperatura como problemas separados, a teoria unifica tudo. A fricção contextual é exatamente a taxa em que o ambiente vai lá e rouba a sintonia do seu sinal. E é conseguindo parametrizar essa fricção que essa ideia deixa de ser só uma conversa filosófica e passa a ser uma teoria que pode ser testada. Afinal, o que separa uma hipótese de uma teoria científica real é prever algo na prática, certo? O documento aponta uma consequência matemática direta.
Baseado nesse cálculo de perda de sinal pela gravidade, a teoria afirma que diferentes átomos vão resistir a essa neblina de formas totalmente diferentes, dependendo exclusivamente das suas frequências intrínsecas. Se pegarmos os íons de alumínio e de magnésio, que são os exatos elementos usados nos relógios do NIST, a teoria de sinais faz uma aposta alta. O íon de alumínio deve resistir a esse ruído exatos 10% melhor que o magnésio, uma razão cravada de 1,10. Não importa a massa, não importa a carga, é pura e simplesmente a diferença nas frequências de transição operando como antenas receptoras. E dá para testar isso no laboratório com um protocolo chamado Signal Check, dividido em 3 passos que já são super possíveis hoje. Primeiro, a gente isola os íons. Segundo, aplicamos pulsos para limpar o ruído eletromagnético normal. E terceiro, medimos o que sobra. Se a relação de resistência der 1,00, a teoria cai por terra. Mas, se der aquele 1,10, opa, teríamos em mãos uma evidência fortíssima de uma física totalmente nova. Tem uma citação nesse material que é de uma honestidade intelectual absurda. Uma teoria que sabe onde sangra é uma teoria que sabe onde curar. O autor não tenta esconder que a ideia é especulativa. Pelo contrário, ele mapeia exatamente as feridas matemáticas do seu próprio trabalho. Assumir que algo ainda não é derivado de primeiros princípios é o que permite que a próxima geração de físicos saiba exatamente onde colocar a lupa. E é agora que a gente chega na parte mais alucinante disso tudo. Se a matéria é um sinal e o ambiente exerce fricção nela, o que diabos é a gravidade? A física clássica fala em curvatura do espaço, certo? Mas a teoria de sinais chuta o balde e reinterpreta a gravidade como a batida de um relógio cósmico. Exatamente isso. A gravidade seria a onda de mais baixa frequência do universo inteiro. Funciona como aquele clock mestre de um processador de computador. Tudo o que existe, da luz mais rápida à pedra mais pesada, viaja pegando carona por cima dessa onda base. É por isso que a gravidade afeta absolutamente tudo, porque tudo está mergulhado nesse mesmo ritmo. Se isso for real, as consequências para a engenharia são insanas. Sabe aquele fone de ouvido com cancelamento de ruído que a gente usa? Ele cria uma onda inversa para anular o som de fora, certo? Hipoteticamente, se conseguíssemos gerar um sinal 180 graus fora de fase com a gravidade, teríamos uma interferência destrutiva. O resultado? Uma zona de gravidade zero. É literalmente o cancelamento de ruído, mas aplicado à gravidade. Isso muda tudo o que a gente acha que sabe sobre física quântica. Em vez de dizer que a consciência de alguma forma cria a realidade quando olhamos para ela, nós atualizamos o vocabulário para a era da informação. A realidade é um oceano de sinais. Nós não criamos a realidade, nós a demodulamos. É igualzinho sintonizar uma rádio FM no meio da estática. O que nos deixa com um questionamento gigante. Se tudo isso opera por códigos de tempo e frequências, e se os nossos melhores relógios já conseguem enxergar as falhas nesse tecido cósmico em um simples milímetro, o que vai acontecer quando a gente dominar esse vetor fase? Propulsão sem massa? Antigravidade? Uma reescrita total da biologia e da medicina? A engenharia de sinais pode muito bem ser a chave para o nosso próximo salto tecnológico. Fica aqui a nossa reflexão sobre o que realmente estamos sintonizando nessa imensidão de informações.